O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, prorrogou o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2018. A data final, inicialmente marcada para 11 de abril, foi adiada para o dia 15 de abril. Segundo o INEP, o objetivo da mudança é dar mais tempo para que os participantes possam se adequar às novidades dessa edição. Tem direito à isenção os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio neste ano em escolas da rede pública ou que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tenham renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. A PEC das domésticas completa 5 anos essa semana e garantiu direitos como jornada de 8 horas, pagamento de adicional noturno, recolhimento de FGTS, seguro-desemprego e indenização em caso de dispensa por justa causa. Desde 2013, a formalização desses profissionais cresceu. No terceiro trimestre do ano passado, houve um aumento de 2,9% no número de domésticas com carteira de trabalho assinada. Mas os especialistas questionam o futuro dessa atividade tão brasileira. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, o Brasil é o país com maior número de domésticos no mundo. São 7 milhões de pessoas. A relação entre trabalhadores e patrões é cultural e tema de documentários como Doméstica, do pernambucano Gabriel Mascaro. Oi, meu nome é Luiz Felipe e eu recebi essa câmera para gravar um documentário sobre uma empregada doméstica, Lucimar. Desde 2013, a formalização de empregados domésticos cresceu no país. Foram 177 mil novos postos de trabalho no terceiro trimestre do ano passado. Essa foi uma das principais contribuições para a queda na taxa de desemprego do país, com 20% das contratações. Mas ainda há espaço para avanços, garante esta advogada, especialista em direito trabalhista. Para ela, é preciso incentivar as adesões com menos burocracia e custos para quem emprega. O grande desafio disso talvez pudesse ser vencido se houvesse algum outro tipo de incentivo para que a formalização fosse feita. Evidentemente que a formalização ela tem custos, né, para o empregador, às vezes não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de ter que lidar com o sistema, de ter que aprender a fazer o pagamento das verbas trabalhistas. Imagina calcular horas extras, né? Calcular o adicional noturno. São todas peculiaridades trabalhistas que agora uma família precisa, a partir da lei de 2015, implementar no seu dia a dia para pagamento. Um ponto que já existia e que permanece é o incentivo com relação ao imposto de renda pessoa física, que na modalidade completa, né, existe ali um benefício para quem tem a regulamentação do vínculo do seu doméstico. Por razões históricas, esses trabalhadores são em sua maioria mulheres, negras e pardas. O trabalho remunerado doméstico é ainda considerado uma das formas mais precárias de inserção no mercado de trabalho, por conta dos salários menores e também baixos índices de formalidade. Apesar da PEC, que completa hoje 5 anos, 70% das domésticas do país ainda não têm carteira de trabalho assinada. Com as regras, como pagamento de adicional noturno, recolhimento de FGTS e seguro-desemprego, houve um aumento do custo para as famílias. Isso gerou uma migração de mensalistas para diaristas. Muita gente opta por pagar o empregado por 2 dias para não manter vínculo e, assim, não assumir direitos garantidos na PEC. Esta economista acredita que a reforma trabalhista vai deixar as domésticas ainda mais vulneráveis, por conta de contratos temporários, rescisões e custos com processos na Justiça do Trabalho. Nesse setor, que é historicamente um setor onde os direitos trabalhistas são violados, há muito abuso de cumprimento da legislação e tal, como que essas mulheres agora vão recolher a Justiça do Trabalho? Primeiro porque a Justiça do Trabalho agora é remunerada, tem que pagar. Depois, em caso de perda do processo, o ônus recai sobre o trabalhador, que tem que pagar as custas do processo do advogado da empresa. E depois, por exemplo,
Se for necessário fazer uma perícia dentro de uma residência por parte de uma ação trabalhista, a trabalhadora tem que pagar as custas dessa perícia. Enfim, é muito pouco provável que essas mulheres vão acionar a Justiça do Trabalho em caso de direitos violados, como seria de se esperar se a reforma trabalhista não tivesse implementada. Então, eu acho que a gente comemorou de um lado e levou um contrapé, né, do outro, e estamos no momento de saber o impacto que isso vai ter. O Jornal das 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.